E aí, pessoal, olha só que notícia importante. O Supremo Tribunal Federal acaba de colocar um ponto final numa contradição que já durava mais de uma década na nossa legislação. Uma regra antiga sobre como se reduz o tempo de pena foi cancelada. E essa mudança mexe diretamente naquele equilíbrio delicado entre punir e dar uma chance de ressocialização no sistema prisional. Bora entender o que está em jogo com essa decisão? Mas antes da gente mergulhar de cabeça nesse assunto, aquele recado super rápido e importante. Deixar o like, seguir o canal e compartilhar o nosso conteúdo é o que faz a gente continuar trazendo essas análises para cá. Então, muito obrigada mesmo pelo apoio de sempre. Então, a pergunta que não quer calar é essa. O STF foi lá e cancelou uma súmula vinculante. Tá, mas e daí? O que isso realmente muda no dia a dia da execução penal aqui no Brasil? A resposta, gente, revela uma mudança que parece pequena, mas que tem um impacto gigantesco. Para a gente entender tudo direitinho, nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, a gente fala da súmula que foi cancelada. Depois, vamos entender o que é essa tal de remissão de pena. Aí a gente compara a regra antiga com a nova, entende por que o STF tomou essa decisão e, no fim, a gente resume o que está valendo a partir de agora. Vamos direto ao ponto, ao fato principal. Numa decisão super importante, o STF deu um fim a uma norma bem antiga que mandava e desmandava na execução de penas por aqui. Esse foi o gatilho para toda essa mudança que a gente vai discutir. O que aconteceu foi o seguinte: o STF cancelou a súmula vinculante 9. Traduzindo, essa súmula era a regra que dizia que um apenado podia perder todos os dias que ele tinha conseguido diminuir da pena, seja por trabalho ou por estudo. E agora, essa regra já era, não vale mais. Mas calma lá. Para entender o tamanho do impacto disso, a gente precisa dar um passinho para trás. Afinal de contas, o que é essa tal de remissão de pena? Pensa nela como se fosse, sei lá, uma moeda de troca por esforço e bom comportamento dentro do sistema. A definição oficial é essa. Remissão é o direito que a pessoa condenada tem de abater um pouco do tempo que ela vai passar presa, seja trabalhando ou estudando. É, na verdade, uma das principais ferramentas de ressocialização que a nossa lei prevê. E na prática, como é que essa conta funciona? É bem direto, como está aqui na tela. A cada 3 dias de trabalho, a pessoa ganha um dia a menos na pena. Já no estudo, a cada 12 horas de aula, ela também consegue diminuir um dia. É um incentivo bem concreto, né? Ok, agora que a gente já sabe o que é remissão, vamos fazer uma viagem no tempo. Bora voltar para antes de 2011 para entender como a regra funcionava. E já vou avisando, era bem mais dura. A parada era a seguinte: se a pessoa cometesse qualquer coisa que fosse considerada uma falta grave, ela simplesmente perdia todo o tempo que já tinha conseguido remir. 100%. Imagina, todo aquele esforço de meses, às vezes anos de trabalho e estudo, ia tudo por água abaixo por causa de um único erro. E a súmula vinculante 9 era exatamente o carimbo do STF que dizia que essa regra da perda total era constitucional, que estava valendo. Ela basicamente dava o selo de aprovação para essa consequência super drástica e todo o sistema judiciário e administrativo tinha que seguir. Só que aí, em 2011, o jogo virou completamente. Uma nova lei chegou para mudar esse cenário e acabou criando um conflito que o STF só veio resolver agora, mais de 10 anos depois. E essa imagem aqui mostra a diferença de forma perfeita. A lei antiga era categórica. Perderá o direito, ponto final. Era uma coisa automática, total. Já a lei nova, de 2011, trouxe mais bom senso. O juiz poderá revogar até 1/3. A diferença é absurda. A gente saiu de uma perda total e certa para uma perda parcial, com um limite, e que ainda por cima depende da análise do juiz. Aliás, é por causa de mudanças tão significativas como essa que a gente faz um pedido especial. Se essa análise está sendo útil, compartilhe com os amigos, nos grupos, nas redes sociais. Isso ajuda demais a gente a levar informação de qualidade para mais gente e a fazer o canal crescer. Aí fica a pergunta, né? Se a lei mudou lá em 2011, por que só agora o STF foi cancelar a súmula 9? A resposta é simples. Era preciso resolver uma baita incompatibilidade jurídica que já estava aí, gerando confusão há mais de uma década. Os motivos são bem lógicos. Primeiro, a incompatibilidade gritante. A súmula dizia uma coisa, perda total, e a lei em vigor dizia outra, perda de no máximo 1/3. Segundo, era redundante. O STF já tinha outra decisão importante, o tema 477, que já tinha batido o martelo que o limite de 1/3 era o correto. E por último, era uma questão de segurança jurídica. Manter uma regra antiga que contradizia a lei só criava confusão e incerteza. E só para deixar claro, súmula vinculante e repercussão geral não são a mesma coisa. Pensa assim, a súmula tem um alcance maior.
Ela obriga não só os juízes, mas a administração pública também, tipo a direção de um presídio. A repercussão geral foca em uniformizar as decisões só dentro do Poder Judiciário. Mesmo assim, como já existia decisão na repercussão geral sobre o tema, não fazia mais sentido nenhum manter uma súmula antiga e incompatível. Beleza, já passamos pela história, pela lei, pela decisão do STF. Mas e agora? O que fica disso tudo? Qual é a regra do jogo a partir de hoje? A mensagem final e a mais importante de todas é essa aqui. A regra que está valendo, que é constitucional e definitiva, é que se uma pessoa cometer uma falta grave, ela pode perder, no máximo, 1/3 dos dias que ela já remiu. Aquela história de perda total acabou, não existe mais. E por que isso é tão importante? Porque, segundo o próprio STF, essa mudança se alinha com o princípio da individualização da pena. Que nome complicado, né? Mas significa uma coisa simples: que o juiz precisa analisar cada caso individualmente, aplicando uma sanção que seja proporcional ao erro que foi cometido, e não uma punição tamanho único, drástica e igual para todo mundo. E com isso, a gente chega na nossa reflexão final. Fica a pergunta no ar. Será que essa decisão do STF, ao colocar esse limite de 1/3, finalmente encontra um equilíbrio justo entre a necessidade de punir uma falta grave e a importância de continuar incentivando a pessoa a se ressocializar pelo estudo e pelo trabalho? Com certeza é um debate que vai continuar. Chegamos ao fim. E olha, muito obrigado mesmo por acompanhar a gente até aqui. Se essa análise foi útil de alguma forma, não se esqueça de que seu like é o nosso maior incentivo. É muito, muito importante mesmo para nós. E para continuar por dentro dos próximos conteúdos, já sabe, né? Siga o Direito Cast lá no Spotify para não perder nenhum áudio ou vídeo novo. E se prefere formato em vídeo, é só acessar Direito Cast no YouTube ou no TikTok. A gente se vê na próxima!